Opa, tudo bem? Aqui é o José Forte, seja bem-vindo ao vídeo de hoje. E a gente já conversou, a gente já tem conversado sobre Next.js, sobre as features novas que veio nesse Next.js 10, que está sensacional. Vale super a pena você que trabalha aí com programação, você que tem interesse em trabalhar com ou full stack ou até com front-end. É um momento muito bom assim para você aprender, porque as ferramentas que tem hoje são ferramentas sensacionais, tem coisas incríveis assim para você fazer e você consegue desenvolver de uma forma muito rápida coisas grandes até. Então não tem nem como comparar assim o tempo que a gente está hoje em dia com o que a gente tinha no passado, que você demorava muito tempo para você configurar o projeto, depois para você instalar todas as bibliotecas que você precisava, depois para você criar também um projeto, né, criar o sistema inteiro, o CSS ali, você levava muito tempo. E hoje a gente tem ferramentas que a gente consegue fazer as coisas assim de uma forma muito rápida. Então a gente vive um momento muito bom para quem quer de fato aprender a trabalhar com front-end, a trabalhar com full stack, a criar sites, a criar sistemas, aplicativos também. A gente tem muitas ferramentas assim muito boas para você criar aplicativos. E hoje eu preparei aqui um conteúdo um pouco diferente, e a gente já falou nas aulas passadas sobre Next, sobre Server-Side Rendering ou SSR e os benefícios de você usar isso. Eu vou dar então uma pincelada aqui para você sobre esses benefícios e a gente vai trabalhar depois disso juntos, criando então um projetinho aqui para você ver como que trabalha com o Server-Side Rendering, como que você cria um projeto novo do zero com o Next.js e como que fica a página, né? Como rápido fica a página depois que você cria aí o Server-Side Rendering e quão otimizado fica. Então a gente vai trabalhar com um projeto aqui hoje usando a API da Marvel para buscar ali algumas informações sobre alguns heróis e vamos ver o que dá, beleza? Então eu espero que você goste dessa aula, desse conteúdo, e gostaria também que você que acompanha aqui a gente do Seja Dev, que você deixasse um comentário sobre os assuntos que mais te interessam, os assuntos que você acha que é relevante para você, para a sua carreira, para a gente trazer esses assuntos aqui, para a gente tentar te ajudar da melhor forma possível, tá bom? Então deixa aí nos comentários os assuntos que você quer que a gente traga aqui, e também não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Então, se você está assistindo isso aqui no Facebook, deixa aí o seu seguir na página. A gente tem também o nosso Instagram, que é o seja.dev. A gente tem também o nosso YouTube, que é onde a gente posta ali vários conteúdos relacionados à programação. E se você tiver então no Facebook, no Instagram ou no YouTube, não esquece de deixar seu like também, porque isso vai fazer nosso vídeo chegar para mais gente, tá bom? Então vamos lá para o meu computador agora para a gente ver como que funciona, como que faz para poder criar um projeto em React, um projeto usando o framework Next.js, e também como que funciona o Server-Side Rendering e como que ele pode ajudar a sua página a performar muito melhor, tanto em termos de velocidade quanto de SEO e, enfim, um monte de benefício ali que traz o Server-Side Rendering, beleza? Então vamos lá. Bom, se você não sabe o que é Server-Side Rendering ou os benefícios que ele traz, eu vou te dar aqui uma pincelada, né? Vou te dar um resumo bem rápido sobre o que é e sobre os benefícios que ele traz para o seu sistema, para os sistemas que usam de fato o Server-Side Rendering. E eu te aconselho então a procurar também alguns vídeos nossos aqui do Seja Dev, porque a gente já falou bastante desse tema, tá bom? E se tiver alguma dúvida também, pode deixar nos comentários aí que a gente responde para você. Mas basicamente, como que funciona para você carregar um site hoje em dia, né? O browser ele bate lá no servidor que está hospedado no seu site, os seus arquivos que geralmente são estáticos, né? São arquivos que não têm conexão com um banco de dados, com nada desse tipo, com nenhuma API. E esse servidor ele responde para o browser do usuário que está acessando o site com um HTML. O HTML é o início de tudo, né? E no HTML, geralmente, quando a gente não usa nenhuma biblioteca de front-end, você vai digitar, você vai escrever seu código ali todo dentro do HTML e você vai referenciar o CSS, você vai referenciar os JavaScripts, então você vai fazer a referência dos arquivos que você precisa no site, CSS, JavaScript, imagens, tudo isso, e o HTML vai responder então para o browser com essas requisições, e enquanto o browser está carregando aquele site, ele vai buscando todas essas outras informações que ele precisa, de JavaScript, de CSS, de imagem, e vai mostrando, vai renderizando para o usuário na hora, né? Então, por isso que às vezes quando a gente entra num site que está bem lento ou que o servidor do site não é tão bom, a gente vê lá o site todo branco com algumas letras em Arial e com o passar do tempo aquele site carrega
e acaba ficando com uma aparência melhor. E então a gente veio, né, nos últimos anos com frameworks front-end. E eu vou falar mais especificamente do React, mas acontece basicamente com todos os outros. O que acontece? No React, não é mais o HTML que vai buscar todas essas informações e responder para o usuário. O HTML ele tem uma div única ali, que a gente chama geralmente de root ou algum outro nome, independente do que seja, e a gente instala o React e carrega o React, né, nesse HTML, e o React ele vai buscar, ou seja, o JavaScript dentro do React, né, ele vai buscar essas informações do conteúdo da página em outros lugares. Então o HTML chama o JavaScript chama e traz um outro HTML, e ele responde com HTML e com alguns JavaScripts ali dentro. Então você tem um site um pouco mais pesado do que você teria se você fizesse com HTML puro, HTML, CSS, JavaScript puro. Isso acontece e não tem tanto problema, né? Claro que dependendo do tamanho do seu projeto, acaba tendo alguns problemas, principalmente porque a gente tem algumas configurações que a gente precisa de fazer, que a gente consegue otimizar isso. Porém, eu tenho certeza que não é todo mundo que faz, e talvez, inclusive, você não faça nos seus projetos isso. E o problema de você deixar uma configuração mais básica é que quando o usuário abrir o site, ele vai carregar todas as bibliotecas que ele vai precisar durante o site inteiro. Então, se você abrir a página lá inicial do seu site e tem uma biblioteca que usa só em outra página do seu site, muitas vezes você vai fazer o seu usuário baixar essa biblioteca logo no carregamento inicial do seu site. Então, quando o projeto vai ficando grande e você não olha para isso, definitivamente você deixa um site muito mais pesado do que ele ficaria normalmente, né? E aí acaba demorando muito tempo para carregar, você perde ranqueamento no Google, nos motores de busca, você perde SEO e você perde muitos usuários, dependendo, né? Porque se você demorar muito para carregar, principalmente se você for pensar em usuários que usam aplicativo, que usam celulares, né, no geral, que tem uma rede um pouco mais instável do que uma rede doméstica, do que uma rede Wi-Fi, ou uma rede de cabo, né? Com certeza. E então, se você não olhar para esses usuários, você vai perder muito acesso, você vai perder muita quantidade de pessoas que poderiam estar ali consumindo seu conteúdo, comprando no seu site, seja lá o que o seu site faz, né? Então, hoje em dia, mais do que nunca, é essencial você olhar para essa velocidade de carregamento de páginas, para você otimizar essas coisas do seu site. Então, além de você criar, além de você construir alguma coisa que tem uma interface boa, que tem uma usabilidade boa, você também precisa de olhar pela velocidade, porque senão todo o seu trabalho pode morrer ali, né? Se você criar um site com back-end incrível, com um servidor incrível, que responde muito rápido, mas se o seu front-end for lento, não adianta nada, né? O seu usuário vai sentir a lentidão do mesmo jeito e vai acabar saindo do seu site, vai acabar tendo uma experiência ruim ali dentro. Então, hoje, mais do que nunca, é muito importante que a gente olhe para essas coisas de velocidade. E é aí que nasce, então, o Server-Side Rendering. Quando a gente tem esse problema, então, do React, de frameworks porque acabam baixando, demandando muito download do usuário assim que ele abre o site, mesmo que ele não perceba isso, a gente tem então o Server-Side Rendering. Então no Server-Side Rendering as coisas funcionam um pouquinho diferentes e isso muda tudo, né? Basicamente, no Server-Side Rendering, quando você entra no site, quando você bate lá, quando você faz uma requisição GET, né, pro servidor que está hospedado naquele site, e ele vai responder com HTML, antes dele responder, ele processa as informações ali no servidor mesmo, e assim que ele processa, que ele pega todas as informações, ele responde para o usuário um HTML já com tudo que ele precisa. Então, não vai ser um HTML que vai chamar um JavaScript, que vai chamar outros HTMLs, outras bibliotecas. Vai ser basicamente o servidor que vai receber a requisição de que tem um usuário acessando alguma determinada página, ele vai fazer tudo o que ele precisa de fazer e vai responder para o usuário o mais rápido possível um HTML limpo, já com tudo que o usuário precisa, ou um HTML quase limpo, né? Então ele pode separar o lado do processamento, parte para o lado do servidor e parte para o lado do próprio usuário, né? Do navegador do usuário. Então você consegue deixar seu site muito mais rápido, consegue otimizar, consegue deixar ali uma velocidade incrível, assim, muito diferente de qualquer outra coisa que eu já tenha visto, que é você deve usar então o Server-Side Rendering para fazer essa busca para o usuário, e agora a gente começa a ter mais uma preocupação, vamos dizer assim, que é no lado de servidores também para o front-end, né? Hoje em dia a gente tem muitos serviços de hospedagem de site estático que são muito bons, como o S3, por exemplo, da Amazon, que você consegue lá hospedar o seu site estático e está tudo certo, porém tem esses problemas de carregamento e tudo mais. Então quando a gente usa o Server-Side Rendering, que no Next.js ele já vem nativo ali, já é bem mais simples de você usar,
a gente então começa a se preocupar com ter um servidor também para o front-end, para processar as coisas no front-end e responder para o usuário só o HTML de uma forma mais rápida possível e fazer uma experiência do usuário, então fazer a experiência do usuário ser cada vez melhor, cada vez mais rápida. E é para isso que a gente trabalha, né? Para a gente dar para o nosso usuário a melhor experiência possível. Então hoje a gente vai instalar o Next.js, vou te mostrar como que você faz para você instalar, para você criar o seu primeiro projeto do zero, e a gente vai fazer um projeto juntos aqui, um projetinho pequenininho, para a gente exercitar isso e aprender de vez como que você faz para fazer uma requisição server-side rendering, responder para o usuário a página já pronta. Bom, eu já estou aqui com o meu Visual Studio Code aberto, então, para a gente começar com o nosso projeto. Lembrando que você precisa de instalar então no seu computador, caso você não tenha um IDE de desenvolvimento, né? E eu aconselho você, que se você não tiver ainda, a utilizar o Visual Studio Code ou o VS Code, que ele é grátis e ele é bom, funciona muito bem. Para baixar é só você pesquisar aí no Google VS Code, que você vai encontrar o primeiro link, provavelmente, que vai ser o link para você baixar e utilizar aqui, conseguir acompanhar comigo exatamente da mesma forma que eu for trabalhar aqui. E você precisa de instalar também no seu computador o NPM. Então o NPM vem junto com o Node.js, e para você acessar, para você instalar isso, então é só você acessar o site lá do Node, que é nodejs.org, baixar, instalar no seu computador, não tem mistério, e aí você consegue já acompanhar. Mas eu não vou dar esse tutorial aqui de como você fazer para instalar, porque senão levaria muito tempo também, né? E é relativamente simples, então só você ir lá, instalar. E eu tô aqui então já com o meu VS Code aberto e com a pasta em branco aqui, né? Como você consegue ver aqui no lado esquerdo. E então a gente vai começar com o projeto. Então vamos começar o nosso projeto aqui. Vou digitar npm init-y para a gente inicializar o projeto usando o npm. E ele já cria para a gente aqui o package.json, que é onde vai estar aí nossas dependências, o nome do nosso projeto, versão, todas essas coisas. E agora a gente vai começar instalando então as bibliotecas necessárias para a gente trabalhar nesse projeto. Então npm i, que é para instalar, né, é o comando de instalar bibliotecas do npm. A gente vai instalar o React DOM, o Next e o Sass. Então essas são as bibliotecas que a gente precisa de instalar para a gente trabalhar no nosso projeto. Vai ser um projeto bem simples, né, bem pequeno. Então a gente precisa dessas bibliotecas aí para a gente começar. Enquanto vai instalando aqui, a gente consegue dando uma olhadinha na documentação aí da Marvel. Então você precisa de fazer conta, né, fazer o cadastro, né, nesse site, se você quiser acompanhar aqui, se você quiser reproduzir, né, o que eu estou fazendo. Se você acessar developer.marvel.com e aí fazer o cadastro lá, é bem simples, é só nome, e-mail, essas coisas, confirmar e-mail, e você vai chegar numa tela igual essa minha aqui, e com a sua chave pública, sua chave privada, e aqui estão os domínios de você está atualizado aí a fazer as requisições. Então tem outros detalhes aqui no Docs, né, na parte de documentação. É só você vir aqui em Interactive Documentation, aqui em cima, a gente vai chegar nessa página aqui, e aqui a gente tem todos os gets que a gente pode fazer na API da Marvel. A gente vai usar esse primeiro aqui, que é o v1/public/characters, que vai trazer pra gente as informações dos personagens da Marvel. E então, para a gente fazer essa busca, eu já dei uma lida aqui, né, na documentação. A gente vai usar o Server-Side Applications, isso porque a gente vai fazer a nossa requisição no lado do servidor e a gente vai responder para o usuário, então, na página estática já pronta, com o HTML lá formado, né, sem o usuário precisar de fazer essa requisição. Então a página carrega muito mais rápido. E a gente vai usar então esse Authentication for Server-Side Applications. E a gente consegue ver aqui que para a gente fazer essa autenticação, a gente precisa de um timestamp, que vai ser gerado através de uma data, né, a data que a gente for passar na requisição, um hash, que é um MD5, que a gente gera esse hash combinando aí, fazendo a concatenação entre timestamp que a gente usou, a chave privada e a chave pública. Então a gente vai precisar de todas essas informações aí lá no nosso projeto do React. E eu sei que pode parecer estranho para alguém que já trabalhou com React a gente pensar em requisição no lado do servidor, né? Mas sim, aqui a gente está fazendo front-end com server-side rendering, então a gente consegue sim fazer requisição no lado do servidor e só responder para o usuário a página já pronta. Então, esses são os parâmetros que a gente vai precisar aí para fazer a requisição lá na API da Marvel. Então vamos voltar para o nosso Visual Studio Code. Aqui já instalou, já terminou de instalar todas as bibliotecas que a gente precisa para o projeto.
E agora eu vou abrir aqui o package.json. Inclusive eu esqueci de uma biblioteca, né? Como a gente precisa de fazer a chave MD5 para acessar a API, a gente precisa de uma biblioteca, que é o Crypto.js. Então npm i crypto-js. Isso aqui vai ajudar a gente a criar a chave MD5 lá para a gente mandar para a API da Marvel. Então, tá terminando de instalar. Pronto, já instalou. Agora aqui no package eu vou fazer algumas alterações e eu vou colocar aqui, vou pagar esse script de teste, né? Eu vou criar os scripts aqui que são os scripts do Next. Então o primeiro vai ser o dev com Next dev, que a gente vai usar agora. A gente tem mais alguns outros, que é o start, Next start, o build, que é o Next build, e o export, que é o Next export. Pronto, esses são os scripts que a gente precisa aí para trabalhar com Next. E agora é só a gente digitar. Antes disso, né, vamos criar uma página aqui. E se você já trabalhou com React, você sabe como é difícil aí você configurar as rotas, essas coisas. No Next é muito simples, é só você criar uma pasta nova aqui na raiz, com o nome de pages, que dentro você coloca um arquivo. Eu vou criar o index.js. Esse aqui então vai ser a nossa página principal, ou seja, sem o barra, né? A gente criasse uma página nova aqui com o nome de, sei lá, teste.js. Se você entrasse no seu site /teste, ele já ia carregar então esse arquivo, e esse arquivo que seria responsável pelo carregamento dessa rota. Então no Next ajuda muito pra gente a fazer isso aqui. E então vamos criar aqui uma função nova dentro do nosso index.js, dentro da pasta page, com o nome de homepage. Esse aqui vai ser a nossa página home, né? Que vai ser um projeto de página única, então vai ser a única página nossa aqui. Eu vou dar um export default homepage, e aqui dentro um return com a div, dentro da div escrito hello world. Ok, aqui eu vou dar um npm run dev, e esse comando, para você que não está acostumado, npm run vai rodar algum script que está configurado aqui no package. Nesse caso a gente está rodando dev, então é esse script aqui que vai rodar o next dev, né? Porque já está com as configurações que a gente precisa aí para nossa página, para o nosso ambiente de desenvolvimento. Então, se eu acessar localhost 3000, vou colocar na tela para você do meu browser. Se eu acessar essa página, a gente consegue rever então o nosso Hello World aqui já preparado. E beleza, então a gente conseguiu rodar aí o nosso Hello World. Muito bom. Então agora a gente vai começar a trabalhar mais aqui nessa página, né? Essa página inicial. Vou criar um componente, então o React a gente trabalha muito com componentes, né? Então vou criar uma pasta nova chamada Components, e a gente vai precisar do componente que vai mostrar os heróis, né? Então eu vou criar aqui um Hero Card, na verdade, vou criar um Hero List, que vai ser o componente responsável por fazer a lista de heróis pra gente. Então aqui eu vou criar um arquivo novo com o nome de index.js e export. Outra peculiaridade aí do Next é que a gente não precisa de importar o React em todos os módulos, em todos os componentes. Ele já importa automaticamente, só precisa de exportar a função e já está funcionando normalmente. Então aqui export default hero list return com uma div aqui também. Esqueci do function, né? Function hero list return. Lembrando também, pessoal, que esse nome da função ele precisa obrigatoriamente começar com uma letra maiúscula. Se você fizer esse nome com letra minúscula, o React não entende que isso aqui é um componente. Então, componentes em React sempre precisa de começar com uma letra maiúscula. Aqui, eu vou colocar aqui o nome então de Hero List. Eu vou criar mais um componente aqui, na pasta Components, clicando aqui em cima dela, com o nome de Hero Card. E aí aqui um index também, index.js. E aqui dentro a gente vai fazer a mesma coisa, né? Do Hero List eu vou até copiar isso aqui e colar aqui dentro com o nome de Hero Card. E aqui também, Hero Card. Então esses são os componentes que a gente vai precisar para trabalhar nesse projeto. Agora aqui em Pages eu vou importar, import Hero List from // para botar um repositório, components Hero List. Então aqui a gente está importando nosso primeiro componente que a gente criou aí. Eu vou criar um H1 aqui que vai ser o título, com o nome H1 minúsculo, né? H1, que é o título aqui usando o HTML, né? Com o nome de Marvel's Heroes.
Acho que ok isso aqui, né? E aqui a gente coloca o Hero List, então, que é o nosso componente lá de lista de heróis. E se a gente for dar uma olhadinha na nossa página, vou colocar na tela para vocês. A gente já consegue ver aqui então que tem o Marvel's Heroes e o Hero List, que é o nosso componente que a gente criou. A gente acabou de criar, né? Então vamos continuar isso aqui. E agora a gente, dentro do Hero List, a gente vai importar o nosso Hero Card. Import Hero Card from ponto barra para voltar uma Hero Card. E aqui Hero Card. Ok, já está importando então o nosso card dentro da lista, né? Que é o que a gente quer. Então vamos voltar lá. E agora, antes disso, na verdade, eu vou editar um pouco as cores, né? Que a gente está com o projeto aí com a cor totalmente branca, a cor é preta, né? Então preciso fazer duas coisas aqui antes. Na verdade não, eu vou fazer isso aqui direto mesmo. Eu vou vir aqui em Pages e vou criar um arquivo novo com underline app.js. Esse arquivo aqui é para a gente fazer algumas configurações que a gente precisar para o nosso projeto. Então dentro do app eu vou fazer um export default function app com o A maiúsculo, né? E aqui dentro da props, o componente ele recebe sempre as props, né, na função. Eu vou pegar um component, fazendo destructor, né? Component e o page props. Lembrando que se você tiver aí alguma dificuldade em entender sobre esses componentes do React, sobre como que é, sobre o destructor, por exemplo, do JavaScript, são algumas regras básicas do JavaScript. Você pode ter problemas com isso, não tem nenhum problema, né, em você não saber. Só que nessa aula especificamente eu não consigo te explicar em detalhes o que é isso aqui e como que a gente manipula essas coisas. Eu vou só acreditar que você já sabe isso, e se você não souber também, pesquisa aí alguns outros conteúdos nossos aqui da Seja Dev, que você provavelmente vai conseguir refrescar um pouco sua memória ou entender como que funciona isso daqui, tá bom? Então, continuando aqui, a gente vai fazer um return. Nesse return a gente vai passar o component que a gente importou ali, e aqui dentro a gente vai passar o page props. Pronto, desse jeito, 3 pontos, page props. E agora já está tudo ok aqui no nosso app. E agora a gente vai criar um estilo, que vai ser um estilo global, né? Então não é dentro da Pages, é aqui no global, com o nome de styles, styles.sss. Ups, coloquei um S a mais aqui, SCSS, pronto. E aqui no app eu vou fazer um import desse styles, barra styles.sss. Beleza? Então agora aqui, com um asterisco, e eu vou tirar, coisa que eu sempre faço, né? Eu vou tirar aqui o espaçamento, então, que geralmente vem no HTML. Então aqui eu vou passar um padding de 0, margin de 0 e um background color que vai ser 1B. Então hashtag 1B, que é um preto, mas não tão escuro quanto o 000, né? Que é o preto máximo. Então, e a color aqui, vou passar um FFF, que a gente quer uma cor branca. Então agora, quando a gente reiniciar o nosso projeto, isso aqui já vai estar em vigor. Mas antes de reiniciar, eu vou fazer mais uma coisa aqui que a gente vai precisar para os próximos passos aí do nosso projeto, tá bom? Então eu vou criar aqui um arquivo novo na pasta raiz também, o nome de .env.local. E aqui a gente vai colocar as variáveis de ambiente que a gente vai usar aí para o nosso projeto. Então a gente tem 3 variáveis de ambiente, né? Nossa chave pública, nossa chave secreta e a URL que a gente vai bater lá para a API da Marvel. Então eu vou criar aqui Marvel public aqui, 2 pontos. Eu vou copiar lá do site e trazer para cá. Você precisa de pegar isso aí no site, na sua conta, né? Então eu vou jogar aqui na tela para vocês, ó. Tá aqui no develop.mala.com/account. Então, que é bem nesse botão aqui, ó, My Developer Account. E aqui tem o public key, o private key e o endereço tá aqui, né? Tá no authorization aqui, gateway.marvel.com. Então, esses são as variáveis que a gente vai precisar de colocar no nosso projeto. Vamos lá então colocar elas. Marvel public key tá aqui. Eu vou colocar o Marvel secret
key. Vou copiar aqui a minha. E cada um vai ter a sua, né? Não tem como a gente compartilhar isso, infelizmente, porque tem questão de segurança, né? E Marvel URL. Eu vou pegar aqui, eu vou escrever, na verdade, https igual 2.gateway.marvel.com. Então essa é a URL aí da API da Marvel. Pronto, então agora a gente já tem aqui nossa variável de ambiente, a gente já tem configurado. Eu vou pausar o projeto, dando Ctrl+C aqui no terminal, Ctrl+L para limpar, e vou rodar novamente então o npm run dev para a gente pegar aí nossas alterações. Eu vou mostrar aí para vocês também o site. Tá carregando aqui, pronto, assim que carregou, ele já veio então já do jeito que a gente estava esperando, né? Com fundo preto, a letra branca, escrito Marvel's Heroes e o Hero Card aqui. Então vamos voltar para o nosso... Eu vou tentar deixar a tela dividida aqui para ficar melhor para vocês enxergarem também. Pronto, a tela está dividida aqui. A gente vai deixar as coisas também no alinhamento mais no centro, né? Então deixa lá em Center. Vou fazer aqui o Marvel's Heroes e o Hero Card aparecer aqui na parte do centro, né? Do nosso projeto. Bom, então agora a gente vai fazer o que todo mundo está esperando, né? Praticamente, provavelmente, que é como que a gente faz então para usar o Server-Side Rendering aqui dentro do nosso Next.js. Então, eu vou vir aqui na nossa página, lembrando que esses comandos de Server-Side Rendering, principalmente, eles funcionam apenas em páginas, né? Nos componentes que gerenciam as páginas, no caso aqui, dentro da pasta Pages, no caso do nosso Next.js. Então, se você tentar colocar esses comandos dentro de um outro componente, não vai funcionar, tá? Então, para a gente começar, a gente deixou a exportação aqui embaixo, né, do homepage, justamente por isso. A gente vai passar mais um parâmetro aqui. Então, homepage.getInitialProps. E é uma função assíncrona. E aqui a gente vai escrever então nossa função que vai buscar os props, ou seja, as propriedades iniciais aqui dessa página. Isso aqui vai acontecer no lado do servidor antes dele renderizar na tela do usuário. Então aqui dentro a gente vai pegar as constantes lá do nosso env local, né? Que é o Marvel Public Key, Secret Key e URL. Marvel Secret, Marvel URL é igual a process.env. Então aqui a gente pegou as propriedades aí. Para a gente validar se tudo certo, eu vou copiar isso aqui e vou dar um console.log e vamos ver se vai retornar. Eu vou voltar aqui no site da F5. E aqui deu um erro, né? Que ele precisa de retornar alguma coisa. Então eu vou dar um return. Um valor em branco por enquanto. Pronto, então agora parou o erro. E aqui a gente tem nossas variáveis que a gente colocou lá no env local. Então tá tudo certo. Vou apagar isso daqui. E agora a gente precisa então do nosso tempo, né? Do nosso temporizador. Para isso a gente vai importar aqui o Crypto.js, vai importar uma função específica que é o MD5. Na verdade isso é para outra coisa, né? From Crypto.js. Vou deixar aqui de uma vez já. Beleza. E agora para o timestamp é só a gente usar a data, né? Do próprio JavaScript, não tem muito mistério. Então, const timestamp é igual a new date e .getTime. Então aqui a gente já tem o nosso timestamp que precisa lá para a API, que a gente consultou na própria documentação. Então const, agora a gente vai criar o hash, né, que precisa. Hash vai ser igual, agora sim, eu chamo MD5. E aqui, eu nem lembro mais qual que era, vou olhar aqui na documentação. E tá aqui, ó, na documentação. A gente precisa do MD5, cortou um pouquinho aqui, deixa eu aumentar um pouco o site. A gente precisa do MD5, do timestamp, do private key e do public key. Então, ok, tudo bem. Vamos passar aqui. Timestamp, o private key agora, né, que é o secret key nosso aqui. E o outro é o public key. Acho que é isso mesmo. Private key e public key, isso mesmo. Beleza, então a gente tem um hash aqui. Lembrando que esse hash não é uma string, então a gente tem que transformar ele em string. E qual o melhor jeito de transformar alguma coisa em string no JavaScript? Só passar aqui string, ó.
nossa string aqui e mandar como parâmetro o que a gente quer para passar como string e pronto. A gente provavelmente já tem a hash aqui funcionando. Vou dar um console.log para a gente ver se a hash tá tudo certo. E eu vou vir aqui e dar um F5 no nosso site. Pronto, a gente retornou aqui então o nosso hash, que já está aí de acordo com o MD5 que eu preciso, né? Então a gente pode continuar aí com o nosso projeto. E agora a gente vai fazer a requisição de fato. Então vamos colocar aqui const response igual await. Await que combinado com a5 faz uma requisição assíncrona, né? Ele espera a requisição retornar para ele continuar o processamento aí da nossa função. Então fetch, e aqui a gente vai passar os parâmetros da URL. Uma vírgula e aqui os parâmetros depois de que a gente precisar aí do fetch, né? Então, como que é os parâmetros da URL? Primeiro a gente vai passar o Marvel URL barra, agora a gente tem que consultar lá na API o que a gente tem que chamar. Então, vou colocar aqui na tela para você. Tá aqui, v1 barra public barra characters. Isso aqui é o que a gente precisa de chamar para trazer para a gente a lista de personagens aí. Então, vamos voltar para o nosso código. E aqui é v1 barra public barra characters. Ok. Então aqui dentro a gente vai precisar passar alguns parâmetros. O primeiro é o API key, que é a nossa chave pública, né? Marvel public key. Tá aqui. O segundo é o hash. E hash, que a gente já tem aqui também. Hash. E o terceiro é o timestamp. E ts igual nosso timestamp. E aqui a gente vai passar já nesse segundo parâmetro, né, que a gente abriu aqui no objeto, a gente vai passar o método. Então o método vai ser um get. Beleza? Então agora a gente vai fazer um const marvel response igual await response.json, e é uma função. Isso aqui vai transformar nossa resposta em um JSON. Uma resposta que já vem do fetch, né? A gente vai dar um console.log aqui, nosso Marvel Response, para a gente ver se está tudo certo aí com a nossa resposta. Nossa resposta, né? Então vamos dar um F5 aqui no página. E apareceu para a gente aqui já então a nossa resposta com code 200, status ok, e a data aqui, o data, né? Que é os dados que a gente precisa. Então o resultado que a gente está interessado está aqui em results, que é o data.results. Então, e aqui no return é exatamente o objeto que a gente quer passar para os props aqui da nossa função do React, né? Então aqui a gente quer passar um heroes, que vai ser o Marvel response.data.results. Isso aqui então vai mandar para o props na nossa homepage esses dados que a gente buscou aqui. Isso tudo vai ser processado antes de fato aparecer o site para o usuário. Então aqui eu vou colocar props e eu vou dar um console.log nas props para a gente ver o que está vindo aqui, se está tudo certo. Vou dar mais um F5 aqui no nosso site e agora sim apareceu aqui, ó, nossos heróis aí já com os dados que a gente precisa, né? E é claro que a gente não precisa de fazer esse console props, a gente pode fazer um destructor aqui também. Então, ao invés de chamar, por exemplo, props.heroes, a gente vai passar aqui direto heroes, quebrando aqui em um objeto heroes. E aqui um console.log de heroes. E agora, se a gente der F5 aqui na página, ok, trouxe pra gente aqui todos os heróis. Então aqui eu vou apagar esse console log aqui, e no hero list eu vou mandar aqui heroes, igual eu vou passar o heroes aqui, nossa variável, com os heróis aí da Marvel. Então, nessa página aqui, na homepage, a gente já tem tudo funcionando. E agora a gente precisa trabalhar lá no hero list, que é o nosso componente aqui, hero list. Então aqui a gente está mandando heroes, e eu vou só passar como parâmetro aqui o heroes, então. E a gente vai fazer um map aqui, então, para esses heroes. Então, heroes.map, ou seja, para cada hero que está vindo, para cada hero dentro da lista de heroes, a gente vai fazer alguma coisa aqui. Então, aqui vai ter o hero, e aqui vai ter uma chave, key. Ok. E ele vai retornar aqui alguma coisa já, que vai ser o hero card. Beleza? Então aqui dentro vou passar um key. E aqui vai ser esse key, tudo que a gente usa de laço, de repetição, que a gente vai criar várias coisas no React, a gente precisa de ter uma chave única para ele. Então nesse caso, a gente está criando uma chave única para cada hero card que a gente criar.
E essa chave única, ela não pode ser igual a nenhuma outra chave de dentro do React, né? Então, se a gente passar aqui uma chave, por exemplo, números, que é o que essa aqui está trazendo pra gente aqui no laço do map, a gente poderia colocar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, mas se a gente tivesse outro componente fazendo a mesma coisa, ia dar duplicação de chave, ia dar um erro no React, e você provavelmente não vai saber onde que é. Então, para isso, é mais fácil você colocar alguma string concatenada aí com esses números, né? Nesse caso aqui, então, eu vou colocar hero, card, e aqui a concatenação da chave key. Isso aqui, então, já é suficiente para a gente não ter nenhum problema com isso. Então, dentro do hero, ele vem, pode subir aqui um pouco para a gente ver o que está vindo. A gente vai precisar basicamente do nome dele e do thumbnail. Então, eu vou passar aqui name e thumbnail. E aqui a gente pode quebrar esse hero para um destructor com esses dados já, que é o name e thumbnail. Então eu vou quebrar aqui, apagar, vou criar um objeto, quebrando com name, thumbnail. Vou passar aqui name, thumbnail. Beleza? Então a gente vai para o HeroCard, index. Vou descer aqui de novo o nosso terminal. E aqui no HeroCard a gente vai receber então name, thumbnail. E aqui eu vou colocar para imprimir, por exemplo, o nome, name. Vamos ver o que vai acontecer aqui no nosso projeto. E beleza, eu acho que é isso então. E eu vou colocar o projeto aqui para você na tela. E tá aqui então o nosso projeto retornando o nome de cada herói. E tem cerca de 20 aqui, né? Deve ser exatamente 20. Ok, então agora a gente pode trabalhar um pouco mais isso aqui para a gente colocar, por exemplo, a imagem a imagem do herói, né? Então eu vou colocar aqui abrir um MG. O source vai ser na verdade o thumbnail ele é dividido, né, em vários componentes. Eu vou subir aqui um pouquinho para a gente achar algum. Thumbnail, ó, ele tem um path, que é o URL, e a extensão da foto, que é um JPEG ou pode ser outra coisa. Então o source aqui da foto, ele vai ser vou abrir uma string, né? Ele vai ser com a variável, primeiro, thumbnail.path, e aqui, mais uma variável, thumbnail.extension. Então essa é a variável. E aqui embaixo vou colocar o nome aí do herói com H4. E aí sim aqui, name. Boa. Agora nosso site já está mostrando uma coisa diferente, né? Ele está mostrando aqui a foto bem grande com o nome aqui embaixo, ó, 3D Main, a Bomb, AME, Iron Stack, Abomination, todos os heróis aqui. E agora a gente vai começar a estilizar um pouquinho essa página só para não deixar assim tão crua, né? Já está fazendo CSS de render, já está funcionando aqui. Vamos só trabalhar um pouquinho na estilização aqui, até para você também entender como que funciona aí o SCSS aqui dentro do nosso Next.js também, para agregar um pouco mais de valor para você. Então, primeiro, o HeroCard, vou criar aqui um HeroCard.module.scss e aqui dentro vou colocar um ponto HeroCard. Dentro do HeroCard eu vou importar esse arquivo então. Então, import styles from HeroCard.module.scss e aqui div class name styles.HeroCard. HeroCard com H minúsculo, né? Pronto. Então agora a gente tem aqui um módulo do HeroCard para a gente colocar aqui nossos que a gente quer de estilização. Então nesse caso aqui eu vou começar passando uma margem, por exemplo, margem de 20 pixels. Pronto, então já deu para ver aqui a diferença, né? A margem de 20 pixels aqui no nosso site. Vou colocar por enquanto eu acho que isso está ok. Eu vou colocar só um tamanho máximo da imagem. Então img, sem colocar ponto, né, para a gente passar diretamente na imagem. O tamanho width de
200 pixels. Agora sim, já estão com as imagens aqui bem parecido com aí com um arquivo com um tamanho aceitável, né? Já dá um tamanho bem legal. E pode colocar até 150 se quiser aqui, por exemplo, e deixar um pouquinho menor. Pronto. Então agora, só que os cards eles estão alinhados aqui, né? Eu vou fazer eles então serem responsivos. E para isso a gente pode usar o Flex, funciona muito bem com isso aqui, ajuda bastante a gente. Então, só que a gente precisa de criar isso no HeroList, né? Que é o pai que está trazendo aí todos os cards um a um. Então no HeroList eu vou criar um arquivo novo aqui, HeroList.module.scss, e aqui dentro .HeroList. Ok. Aqui no HeroList fazer a mesma coisa do HeroCard, import styles from .HeroList.module.scss e aqui div class name styles.HeroList. Pronto. Agora aqui no HeroList a gente vai colocar display flex. E isso já vai dar uma diferença aí gritante pra gente, ó. Agora o flex ele tá quebrando aqui no nosso site, né? Numa linha só, todos os objetos aí. Todos os componentes que antes ficavam numa coluna, você coloca display flex, fica numa linha. Então agora a gente precisa de fazer isso quebrar de acordo com o tamanho da tela, né? Então flex, wrap, vou colocar wrap. Pronto. Agora sim, nossos cards aí já estão quebrando de acordo com o tamanho que a gente tem de tela. E dependendo aqui, se a gente aumentar o tamanho da tela, ele vai quebrando da mesma forma. Ok, já melhorou bastante. Eu vou só deixar esse negócio no centro. Então, justify content center. Pronto, agora os cards ficam no centro. E quando a gente quebra, ó, ele vai ficando sempre no centro. E tá aí então, nosso site já funcionando com server-side rendering, né? O servidor indo atrás dos dados e mandando para o nosso cliente apenas a informação completa mastigada. Inclusive, para a gente ver isso aqui, vou apertar F12, vou vir aqui em Network, eu vou dar F5 aqui na página, você consegue ver que a página já retorna com HTML pronto, ó. Ele não precisa ele só tem um event source aqui que é do nosso dev, né? Reload. Então a página já traz aqui o HTML prontinho para o usuário, ó. Div com os HTML tudo certinho aqui já, ó. Sem a gente ter precisado de fazer a requisição assim que carrega a página, né? A requisição já é feita no servidor e retorna para o usuário a imagem já para o usuário, as informações já prontas, né? Mastigadas para ele apenas consultar esses dados. Então deixa a página muito mais rápida, muito mais simples, muito mais fácil, né? E não é difícil, né, de fazer. É uma coisa que depois que você pega a prática, isso aqui é bem tranquilo de ser feito. Bom, então é isso, para a gente não alongar muito aqui e não ficar um conteúdo muito grande também para um vídeo só. A gente conseguiu hoje então criar aí um site usando o React, usando Next, React 10, React 17, usando o server-side rendering para deixar a renderização da página toda aí por conta do servidor, mandando para o usuário apenas o HTML com todas as informações que ele precisa. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero de coração que eu tenha conseguido agregar valor para você, te ajudado a entender um pouco mais sobre essa tecnologia, e te vejo então nos próximos vídeos, nos próximos conteúdos do Seja Dev. Um abraço.